Fala galera, a gente vai falar sobre o regimento interno da LERJ, conversar um pouco, discutir sobre. Bom, primeiro a gente vai falar sobre os números de deputados. Cara, a caneta tava funcionando agora, só começar a gravar que ela para. Os números de deputados estaduais. Como é feito esse cálculo? Bom, o número de deputados estaduais, eles estão diretamente relacionados aos números de deputados federais, que esses, por sua vez, estão relacionados ao número da população. Certo? Então, bora lá. Então, a gente tem aqui, ó, o artigo 27 da Constituição Federal, que ela diz o seguinte. Basicamente, ela diz o seguinte. Se o Estado tiver entre 8 e 12 deputados federais, então o número de deputados estaduais será esse valor entre 8 e 12 multiplicado por 3. Se esse Estado tiver entre 13 e 70 deputados federais, então os números de deputados estaduais serão esse número acrescido de 24. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que a gente tem um estado em que ele tem 8 deputados federais, lá em Brasília. Então, no estado dele, ele vai ter 8 vezes 3, porque é um número entre 8 e 12, deputados estaduais. Ou seja, ele vai ter 24 deputados estaduais na sua respectiva Assembleia. Se a gente tiver um número, por exemplo, se a gente tiver 30, um estado em que tem 30 deputados federais, repare que isso aqui é um número maior que 13. Então, a gente vai entrar aqui. A gente vai entrar aqui. Certo? Então, ó, se ele tem 30 deputados federais, então ele vai ter 30 mais 24 deputados estaduais. Ou seja, ele vai ter 54 deputados estaduais na sua respectiva Assembleia. Certo? Então agora a gente vai falar sobre algumas regras que se aplicam também aos deputados estaduais. Algumas regras que se aplicam aos deputados federais, que também vão servir para os deputados estaduais. E elas são, vou listar aqui. O sistema eleitoral, né, a forma como eles são eleitos. A gente vai ter as inviolabilidades. A gente vai ter as imunidades. Então, os deputados federais, eles têm algumas imunidades parlamentares, e essas imunidades, elas também vão se aplicar aos deputados estaduais, certo? Então, a gente vai ter aqui, né, remuneração. E essa remuneração, ela pode chegar até 70% da remuneração dos deputados federais. Certo? A gente também vai ter a perda do mandato, os motivos pelos quais os deputados federais podem perder seus mandatos, também vão se aplicar aos deputados estaduais. Então, os motivos, né, que causam essas perdas. Certo? A gente vai ter aqui as licenças. As licenças também vão ser estendidas. A gente vai ter também os impedimentos, né? Então, aquilo que
os deputados federais estão impedidos de praticar, os deputados estaduais também vão estar impedidos. E a gente também vai ter a licença para incorporar as forças armadas, certo? Então agora a gente vai falar sobre outra coisa. Bom, então ficou claro aqui as regras que se aplicam aos deputados, né? Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 regras que se aplicam a ambos os deputados, tanto os federais quanto os estaduais. Então a gente vai ter aqui, ó. Agora a gente vai falar sobre a sede. Sede da LERJ. Bom, a sede da LERJ, como se não a maioria das assembleias dos estados, a maioria fica na capital. Se não todas, né? Elas ficam todas nas capitais. E a do Rio não é diferente, ela fica na capital do Rio, mais específico no centro do Rio de Janeiro. No centro do Rio. E isso aqui é o Palácio Tiradentes. Palácio Tiradentes. Imagino que a maioria já saiba. Bom, mas aí você me pergunta, né? Poxa, mas então eles só podem atuar nessa sede. Eles não podem sair de lá. Não, tem algumas exceções. Em caso de mau funcionamento da sede, eles podem, as atividades podem ser praticadas em outro local. Mas é só em casos em que fica impossibilitado o funcionamento. Então a gente pode marcar aqui, ó. Em caso de impossibilidade de funcionamento, poderá atuar fora da sede. Como, por exemplo, um incêndio. Incêndio no interior. Um incêndio no interior da LERJ, né? E quais são as condições para isso acontecer, né? Para essa reunião acontecer? Primeiro, tem que ser determinado pela mesa diretória. Então, a mesa diretória que vai determinar isso, se eles vão poder atuar ou não, por requerimento da maioria dos deputados. O que seria essa maioria? Essa maioria seria o quê? A gente tem duas formas de dizer isso, né? Eu gosto de dizer assim. O número um número maior que 35, né, que é a metade. Número maior que 35, ou seja, 36, 37, por aí. Ou você pode dizer o seguinte: o primeiro número inteiro pós metade. Mas eu prefiro que isso aqui, um número maior que 35. Aí você já fica ciente que 35 é a metade, certo? Bom, isso aqui está tratando no artigo. Isso aqui se trata no artigo 1º do regimento. E ele vai ter um caput segundo falando sobre o seguinte termo, né? A LERJ é um espaço histórico e cultural,
Então, a própria LERJ, a própria administração, ela tem que promover e estimular, né? Atividades e manifestações culturais. Então, é isso que se trata. Esse segundo... É inciso que se fala, né? Nem caput, não. Enfim, esse segundo inciso, ele fala que tem que estimular e criar espaços para manifestação civil e cultural. Isso vai acontecer, na verdade, eles vão ter lugar no plenário, né? Isso aí vai se tratar no terceiro inciso, que vai falar que eles têm que ter um espaço, ter um lugar. Eles vão ter um lugar no plenário no seu tempo livre, ou seja, às segundas-feiras, a partir das 14 horas, e às sextas, a partir das 18h30. Certo? No Salão Nobre. Bom, agora vamos falar sobre o calendário legislativo. Certo? Bom, então a gente vai falar. Primeiramente, a gente vai destrinchar aqui o que é legislatura, né? Legislatura é o período de 4 anos em que se exerce o mandato. Como você pode anotar aí, ó. Período de 4 anos em que se exerce o mandato. Certo? E durante esses 4 anos, a gente vai ter quatro sessões. Então, a primeira sessão vai ser no primeiro ano. Primeira sessão legislativa. Então, a segunda sessão vai ser no segundo ano. A terceira sessão no terceiro ano. A quarta sessão no quarto ano. Certo? Atualmente a gente está na 13ª legislatura. E isso, já falei, né, que isso aqui acontece a cada ano. São 4 sessões de legislatura ordinárias. Então, a gente vai ter como evento o evento que marca o início dessa legislatura. A gente escreve, ó, evento de início. Posse coletiva. A posse coletiva dos deputados marca o início da legislatura. E quando isso começa, né? O início aqui, ó, vou botar aqui, ó. O início é no dia 1º de fevereiro do ano posterior às eleições.
certo? Então a gente vai ter uma eleição, por exemplo, se a gente votasse, votasse, né, esse ano, no ano de 2025, o ano da posse seria dia 1º, o dia da posse seria no dia 1º de fevereiro de 2026, certo? Então, a gente vai ter 2 períodos, né? O primeiro período, ele vai do dia 1º de fevereiro até 30 de junho. Depois disso vem os recessos. Então a gente vai ter do dia 31 de junho. Então a gente vai ter do dia 31 de junho até o dia... Só confirmar aqui. Enfim. E a gente vai ter o segundo período. A gente vai ter o segundo período do dia 1º de agosto ao dia 31 de dezembro. Entre esses espaços aqui, a gente tem um recesso. Aqui também. Então, o recesso ele vai do dia 1º de janeiro ao dia 31 de janeiro. Certo? Bom, a gente tem aqui uma observação. Quando as reuniões que deveriam acontecer durante esses períodos, né, durante o primeiro e o segundo período, caírem em dias de feriados e fim de semana, a reunião que deveria acontecer durante esses dias aqui, elas vão ser postergadas para o primeiro dia útil depois dessas datas. Então, anota aí. Se alguma reunião cair durante feriado e fim de semana, elas vão ser postergadas para o primeiro dia útil posterior a essa data, certo? A gente também tem aqui uma observação. Se é possível o funcionamento, ou seja, a convocação extraordinária durante o período de recesso. E sim. Bota aí que sim. É possível. Em quais casos é possível, né? O primeiro caso aqui, vou botar aqui, ó. Intervenção estadual em um município e o segundo para cumprir a posse do governador e vice. No primeiro caso, quem convoca, nesses dois casos, né? Aqui, nos dois casos, na verdade. Nos dois casos, quem convoca é o presidente da LERJ. E a gente vai ter aqui, ó, mais um terceiro caso. Em caso de crime de responsabilidade.
causado pelo governador, certo? E nesse caso, quem vai convocar é a mesa diretória. Vou botar aqui, ó. Convocação. Vai ser a mesa diretória. Ou por requerimento de pelo menos 1/3 dos deputados, certo? E a gente vai ter aqui um quarto caso. Um quarto caso, que é um caso de emergência, um caso de urgência ou interesse público. Caso de interesse, e a gente pode, elas vão ser convocadas por três pessoas. Pelo governador, elas podem ser convocadas pelo governador, pelo presidente da LERJ, ou pela maioria absoluta dos membros. Bom, e nesses casos aqui em que elas forem convocadas para estar atuando fora do período de funcionamento, ou seja, no recesso, se elas forem convocadas para essa convocação extraordinária, essa sessão extraordinária, elas só podem tratar sobre aquele assunto que elas foram convocadas. E se elas quiserem tratar sobre outro assunto, não pode. Então, por exemplo, se foi chamado para tratar sobre assunto de crime de responsabilidade causado pelo governador, então só pode tratar sobre esse respectivo assunto. Se tiver outro assunto, não pode tratar. Então, é isso. Então, a gente falou sobre, sim, ele é possível os deputados, eles trabalharem, eles atuarem durante o recesso. Ou seja, a gente tem 4 casos aí, né? Um dos casos é intervenção estadual em algum município. O segundo é para a posse do governador e do vice-governador. Isso aí acontece convocado pelo presidente da LERJ. O terceiro é por conta de crime de responsabilidade causado pelo governador. E a convocação pode ser pela mesa diretória ou por requerimento de 1/3 dos deputados. Quarto motivo é urgência ou interesse público. Então, quando se tratar de urgência ou interesse público, quem pode convocar essa sessão extraordinária é o governador ou o presidente da LERJ, ou então a maioria absoluta dos membros dessa casa. E em todos esses casos, só pode tratar sobre os casos em que foram... Só pode tratar durante essas sessões, né? Essa sessão de legislatura extraordinária, o assunto do qual foram convocados. Então, é bom anotar aí. OBS. E bota-se uma setinha. Só poderão ser tratados do assunto em que causou a convocação, certo? Bom, espero que vocês tenham entendido. Vamos dar mais alguma olhadinha aqui sobre mais algum... Vamos fazer uma leitura rápida aqui sobre todos os pontos que foram abordados para ver se ficou tudo certinho. Então, a gente tem aqui, ó, o número de deputados estaduais, que está diretamente relacionado. Vou até botar aqui outra cor para ficar mais coisa. O número de deputados estaduais está diretamente relacionado ao número de deputados federais, que esses, por sua vez, estão relacionados ao número da população. Se trata lá no artigo 27 da Constituição Federal. E a Constituição também fala que se tiver o Estado tiver entre 8 e 12 deputados federais,
então o número de deputados estaduais será o triplo desse número. Ou seja, se a gente tem ali 10 deputados federais, então o número de deputados estaduais será 10 vezes 3, que é 30, certo? Se o estado tiver entre 13 e 70 números de deputados federais, então a gente vai ter esse número acrescido de 24 para deputados estaduais. Ou seja, se a gente tem 70 deputados estaduais, a gente vai ter 70 mais 24 de deputados estaduais, né? No caso, eu falei aqui de federal. Então, a gente vai ter aqui, 94 deputados estaduais, certo? Então, entre 8 e 12 deputados federais, multiplica por 3. Entre 13 e 70 deputados federais, multiplica e a soma por 24, certo? Então, a gente vai ter aqui algumas regrinhas que também se aplicam aos deputados estaduais, algumas regras que se aplicam aos federais, que também vão se aplicar aos estaduais, que são o sistema eleitoral, a inviolabilidade, a imunidade parlamentar, as remunerações, que podem chegar até 70% das remunerações dos deputados federais, os motivos pelos quais os deputados podem perder o mandato, as licenças que são concedidas, os impedimentos que também são aplicados, as licenças e a licença para incorporar a Força Armada, certo? A sede da LERJ, ela se localiza na capital do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, ou seja, lá no centro do Rio de Janeiro, no Palácio Tiradentes. A gente também vai ter alguns casos em que vai ser impedido o funcionamento de atuar na sede, ou seja, no caso, vai ser permitido, né, o funcionamento fora da sede, como, por exemplo, um incêndio no interior. Isso daí vai ser determinado pela mesa diretória pela mesa diretória por requerimento da maioria dos deputados, certo? E a maioria a gente vai tratar como um número maior da metade, ou seja, um número maior que 35, ou o primeiro número inteiro após a metade, ou seja, a mesma coisa que eu disse aqui em cima. Isso aí a gente vai tratar lá no primeiro artigo do requerimento. A gente vai ter aqui, né, o inciso 2º, que vai dizer, né, que o espaço, ele é um espaço público, e esse espaço público e cultural, ele tem que estimular e criar espaços para manifestação civil e cultural. O inciso 3, ele complementa, né, que fala que eles terão um lugar no plenário, no seu tempo livre, que se trata das segundas a partir das 2 horas e as sextas a partir das 18h30, no Salão Nobre. Bom, a gente vai ter aqui o calendário legislativo, né? Primeiro a gente está falando aqui sobre o que é legislatura, então a gente já sabe que legislatura é o período de 4 anos em que exerce o mandato, ou seja, durante 4 anos a gente vai ter 4 sessões legislativas, uma em cada ano, e atualmente a gente está na 13ª legislatura, ou seja, a Assembleia, ela já tem 13 mais 4 anos de existência. 13 vezes 4 anos de existência. É isso que ela tem. Ou seja, a gente vai ter aqui, a gente vai ter que o evento que marca o início é a posse coletiva dos deputados, que tem início em primeiro. A gente vai ter o início da legislatura vai começar no dia 1º de fevereiro do ano pós-eleição. Então, o primeiro período vai ser de 1º de fevereiro a 30 de junho, aí depois vem o recesso, e o segundo período começa no dia 1º de agosto a 31 de dezembro. E depois também vem o recesso, aí volta tudo de novo, começa a segunda ou mais uma sessão legislativa, certo? Então, a gente vai ter aqui, que se as discussões caírem no feriado ou em dias de finais de semana, vai ser marcado para o primeiro dia útil após aquela data. Aí tá perguntando aqui também, a gente fez uma pergunta, que se vão poder atuar, os deputados eles podem atuar fora do período de atuação, né? No caso, no período de recesso. E sim, a resposta é sim. A gente falou aqui, o primeiro motivo é por intervenção estadual em algum município do estado. O segundo é para posse do governador e vice. Isso tudo vai ser convocado pelo presidente da ALERJ. Bom, o terceiro vai ser por crime de responsabilidade causado pelo governador, e essa convocação vai se dar pela mesa diretória ou por requerimento de 1/3 dos deputados, certo? O quarto motivo vai ser urgência ou interesse público, e pode ser convocado pelo governador
pelo presidente da LERJ e por maioria absoluta de seus membros, certo? Aí eu botei aqui, né? Observação: só poderão ser tratados assuntos em que causou a convocação. Então, se o assunto foi uma calamidade pública, então aquela convocação, aquela sessão legislativa extraordinária só poderá tratar sobre esse assunto. Então, espero que vocês tenham entendido. Eu vou estar disponibilizando uma lista, quem quiser adquirir, só me chamar no WhatsApp aqui embaixo. Eu vou estar cobrando um valor simbólico de R$5, só para ajudar os estudos. E é isso. Se tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários, que eu vou tentar ajudar, né? A gente aprende mais ensinando. Deixem seus comentários de incentivos. E é isso, gente. Até a próxima.